Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Bem-vindos aqui ao canal, se não conheceram, porque este é um canal dedicado a jogos de tabuleiro modernos. Vamos descrever assim. Este vídeo provavelmente estão a ver pela primeira vez, porque foi um vídeo a pensar realmente em pessoas que não conhecem ainda muito bem estes jogos e que é fruto de alguns pedidos que eu tenho recebido, e uma vez que vamos entrar aqui num novo período de confinamento, os jogos, que já provaram ser realmente um sucesso durante o primeiro confinamento que tivemos no ano passado, estes jogos são realmente uma forma de podermos estar em casa e de podermos ter algumas atividades para fazer em família. E eu aqui vou considerar as famílias na sua abrangência máxima ou total, que podem ser famílias com muitas pessoas ou famílias apenas de 2 pessoas. E considerando também aqui a possibilidade de incluir nestes jogos alguns jogos que podem ser jogados a solo, ou seja, é verdade, temos jogos também sozinhos e de tabuleiro e eles podem ser também interessantes. Estes jogos também, uma vez que estamos a viver um período económico bastante difícil, vão ser tudo jogos que existem em Portugal, ou diretamente de autores portugueses e editoras portuguesas, ou que têm sido, ou que são trazidos para Portugal e traduzidos e disponibilizados em português. Portanto, são jogos que, em princípio, será fácil de poderem aceder e, ao comprarem estes jogos, vão estar a ajudar também a economia portuguesa, empresas portuguesas e pessoas que trabalham nesta área. Portanto, é também um dos critérios para esta recomendação. Agora vou fazer recomendações por tipologias, mas tipologias associadas à complexidade, porque tem sido isso uma das coisas que me têm pedido, eu queria um jogo para jogar com o meu filho, ou para jogar em família, ou com o meu namorado, ou a minha namorada, ou a minha esposa, ou o que é que seja. Portanto, eu vou fazer algumas distinções deste tipo, para vocês também terem uma ideia daquilo que é o jogo e se realmente encaixa naquilo que vocês pretendem ou têm interesse. Então, as primeiras recomendações são 2 jogos muito simples e que podem ser jogados, por exemplo, por crianças a partir dos 3 anos, mas que são igualmente interessantes para adultos, porque depois o modo como os jogos se jogam é ajustado ao nível e às competências de cada pessoa. Portanto, fica mais rápido ou mais lento consoante as competências que a pessoa tem a jogar esse jogo. Estes 2 jogos, um é o Double, que é um jogo já bastante conhecido, bastante acessível, bastante portátil. Consiste aqui nestas cartas que têm umas imagens, e nestas imagens basicamente o que nós temos que tentar fazer é o mais rapidamente encontrar as imagens iguais entre as cartas, sendo que há uma imagem sempre igual entre cada carta. Outro jogo deste tipo também, que é bastante simples, mas pode ser desafiante, é o Fantasma Blitz. Existem várias variantes ou várias versões deste jogo. No fundo, consiste também num jogo em que tem uns objetos e umas cartas, e as cartas determinam qual o objeto que temos que agarrar mais rapidamente, sendo que temos que verificar a cor ou a forma do objeto, e isso muda de carta para carta, é bastante desafiante, mas pode ser jogado por crianças muito novas. As próximas recomendações são jogos de cartas que podem ser jogados por toda a família. Aqui toda a família, eu diria que, por exemplo, as crianças já têm que ter pelo menos 5 anos, 6 anos para conseguirem entrar nestes jogos, mais coisa, menos coisa, eles também são flexíveis, não são muito complicados, mas que são jogos que podem, por vezes, até substituir os vossos tradicionais jogos de cartas, caso queiram experimentar algo novo. Um exemplo é aqui o Póquer das Baratas, isto está em francês, mas existe em português pela Devir. Eu depois também vou pôr aqui nas legendas as editoras portuguesas que vendem este tipo de jogos. Este é um jogo de bluff e de apostas e de interação entre os jogadores, também bastante simples, aqui apenas com cartas com imagens também, como podem ver. É um jogo simples e que cria realmente muita diversão e situações engraçadas. Outro jogo também, este é mesmo de um autor português e uma editora portuguesa, e até o próprio tema é português, é sobre o Soldado de Milhões, mas trata-se de um jogo de gestão de recursos e tentar obter os chamados jogos de vasas. Jogos em que nós vamos tentar, com as cartas que temos, obter outras cartas que valem pontos de vitória. Portanto, isto também é um jogo bastante rápido e simples e que também gera situações interessantes e tem estratégia e planeamento. Por fim, o terceiro jogo é o Três Tigres, que basicamente é um jogo do Desconfia, aqui transferido para um sistema de cartas com mais algumas coisas, mas que também, por exemplo, pode ser jogado até 6 pessoas, o que é importante. E este tipo de jogo também é muito fácil de usar, tem também umas cartas muito interessantes e qualquer pessoa pode jogar isto, e é um jogo que se transporta também para qualquer lado, tal como todos estes 3 jogos de cartas. Agora entramos em alguns jogos que já entram dentro de alguns jogos de gestão e planeamento, embora sejam coisas bastante simples. Ou seja, que podem ser jogados, por exemplo, com crianças a partir dos 6 anos. Eu digo gestão e planeamento, no entanto, eles não têm uma grande dimensão de abstração, porque nós sabemos
pelos estágios de desenvolvimento das crianças, que esta idade ainda não é uma idade muito dada a abstrações e um planeamento a muito longo prazo. Portanto, eu vou trazer aqui alguns jogos que são simples e que entram bem neste tipo de jogo e que podem ser até formas de... e costumam ser usados para introduzir pessoas neste mundo dos jogos de tabuleiro modernos, porque são os jogos mais simples, mas têm normalmente situações e dinâmicas de jogo cativantes e interessantes. Então, o primeiro jogo que eu recomendo é o Café. Trata-se de um jogo muito simples também, com cartas, em que nós estamos a fazer um sistema produtivo de café, produzir e distribuir café para ganhar pontos de vitória. É também um jogo que pode ser jogado com facilidade, é sempre diferente, bastante transportável e um jogo também acessível dentro destes jogos de cartas, mas no entanto já é um jogo que pode, para os jogadores que consigam jogar com planeamento e estratégia, é um jogo desafiante também, mas pode ser jogado por crianças a partir dos 6 anos. Outro jogo que entra nesta categoria também é o Coatl, que tem aqui uns componentes muito interessantes, como podem ver, estas serpentes, isto aqui no contexto maia. Portanto, basicamente é um jogo de combinação de cores e de peças e de cartas para fazer também pontos de vitória, também um puzzle de planeamento. Tem aqui também o Rocio, que também é um jogo português, de autores portugueses, temas portugueses. Estamos a fazer a Praça do Rocio do modo, obviamente, configurado aqui para um ambiente de jogo, não é exatamente a praça, mas é um modelo de simulação disso, mas que basicamente estamos a criar padrões, usar cartas e fazer também pontuação dessas múltiplas combinações. Um jogo também fácil e com bastante desafiante para quem já queira levar isto a um ponto de vista mais de eficiência. Um outro jogo que também é fácil de jogar e que também é bastante interessante é aqui o It's a Wonderful World, mas em português chama-se Um Mundo Maravilhoso, pela Mebo, um jogo também trazido para Portugal, em que nós temos cartas que estão aqui, basicamente é um jogo de cartas e de cubos, em que as cartas têm múltiplos usos, que servem para construir as cartas ou para gastar para ter outros recursos para fazer outras cartas. Estão a ver, ações em cadeia de planeamento, e depois tem várias etapas de produção também, e basicamente é ver quem consegue fazer as melhores combinações de cartas para ter então os pontos de vitória, sendo que este é um jogo de draft, já é uma mecânica que é interessante também, embora possa ser um bocadinho mais desafiante para as crianças, que é ter um conjunto de cartas, escolher uma para jogar e passar as outras aos outros jogadores. Isto gera também interações interessantes. Outro jogo que também é um clássico permanente, é um jogo que eu jogo muitas vezes, que é muito fácil, é um daqueles que eu realmente uso para introduzir aos jogos de planeamento e gestão, é o Splendor, que é um jogo com cartas em que temos que gastar fichas de recursos para comprar essas cartas e essas cartas produzem mais fichas. Estão a ver também uma cadeia de produção contínua, de eficiência e de planeamento, muito fácil de jogar e sempre interessante. Por fim, um que tem uma mecânica que é chamado construção de baralhos, que é uma coisa que pode ser um bocadinho mais desafiante para crianças, embora este seja também muito simples. É aqui o Century Spice Road, em que nós, estão a ver, temos aqui cartas, vamos adquirindo cartas, que quando jogamos geram então cubos que convertemos em mais cartas. Aqui a construção do próprio baralho exige algum nível de abstração e de planeamento, que pode ser a tal coisa mais desafiante para as crianças, mas eu diria que é um bom jogo para introduzir esse desafio adicional. Portanto, se calhar crianças de 7, 8 anos já conseguem entrar muito bem nisto. E obviamente que são todos jogos muito interessantes para adultos. São chamados alguns dos jogos casuais que normalmente os adultos jogam e que eu também jogo, por exemplo, quando não tenho muito tempo, entre meia hora e 1 hora, são estes jogos que normalmente vão à mesa. Vou também fazer algumas recomendações de jogos um pouco mais complexos, aquilo que nós chamamos aqui no hobby dos jogos de tabuleiro moderno, jogos mais pesados. É isso que nós queremos dizer com peso, é a complexidade que normalmente se transforma também em duração de jogo. Portanto, eu vou falar aqui de outros jogos. Um deles muito conhecido, que foi muito famoso, ganhou imensos prémios internacionais no ano passado, foi o Wingspan. Foi editado para Portugal pela Divercentro e vocês podem encontrar este jogo traduzido, tem muitas cartas, estão a ver, é lindíssimo o jogo do ponto de vista da produção. É um jogo que não é muito complicado, também é relativamente simples, que pode agradar a pessoas que gostam de jogos um pouco mais complicados e quem queiram entrar também aqui num jogo que acaba por ser um jogo de intermédio de introdução para uma coisa mais complexa. É um jogo em que estamos a fazer um ecossistema de aves, o tema também pode agradar a muitas pessoas, em que temos que as alimentar e elas depois interagem entre si no ecossistema, transformando-se também em pontos de vitória, que é aquilo que nós depois vemos, ou pelo qual convertemos aquilo que foi a nossa performance de jogo. Outro jogo que também foi trazido para Portugal pela mesma editora, a Divercentro, foi também o Coimbra. É um jogo que não é de autores portugueses, mas aborda aqui a reimplementação da Universidade em Coimbra no século XVI, embora
tenho algumas críticas sobre o modo como representa historicamente este momento, mas é um jogo, pelo sistema de jogo é interessante, é um jogo já mais complexo. Podem ver, tem muitas barras de produções, muitos recursos, combinações entre as cartas. É um jogo de escolha de dados, ou seja, daqueles jogos em que nós não lançamos os dados, mas os dados são lançados e depois nós é que escolhemos quais é que vamos usar. Estão a ver uma mecânica típica de jogo de tabuleiro moderno, que é diferente daquilo que habitualmente muitas pessoas ainda conhecem, que são lançar dados e a movimentar ou fazer a ação. Aqui é o contrário, lançamos e depois é que escolhemos. A grande diferença da escolha deste tipo de jogos. Portanto, aqui o Coimbra é um jogo que eu recomendo e eu diria que é um bom jogo também para ter na coleção e eu gosto bastante de jogar este jogo sempre que posso. Um outro jogo que é um clássico dos jogos de tabuleiro modernos é o Agrícola, que eu acho que é realmente um excelente investimento para ter em casa. É um jogo já complexo. É um jogo que pode assustar pelas regras, por todas as coisas que tem, mas é um jogo que pode ser jogado de modo gradual. Ele tem uma versão mais simplificada e outra mais difícil, e é um jogo que vai ser sempre desafiante e vai ser sempre diferente. É um jogo que tematicamente faz sentido, porque estamos aqui a tentar sobreviver com a nossa quinta, com a nossa família. É um jogo que eu diria que é cativante e que joga bem qualquer número de jogadores. É interessante, até pode servir para abordarmos temas da agricultura, mas do ponto de vista do jogo é um verdadeiro jogo de estratégia e de planeamento, em que vamos agonizar porque realmente vamos ter dificuldade e vamos ter decisões interessantes para tomar, sendo que vai ser sempre uma luta pela sobrevivência. Portanto, estão a ver, já é um tema que entra quase, que traz dilemas quase morais, não é? E esta noção de dificuldade de sobreviver. Portanto, uma coisa já mais para adultos, mas que as crianças, a partir dos 10 anos, eu diria que já conseguem começar a jogar este tipo de coisas. Não de um modo muito eficiente, mas já conseguem começar a jogar isto. E por fim, o outro jogo assim mais complexo que eu recomendo também é a Ilha dos Gatos, que é uma novidade no panorama nacional. É a única exceção que eu trago aqui, porque é uma editora espanhola, mas que está a editar para Portugal. Ou seja, que de modo indireto também vai acabar por ajudar a economia portuguesa, porque também tem que fazer as suas traduções para a nossa língua, portanto acho que também merece aqui um destaque. O jogo em si é um jogo que também é bastante versátil, ele pode ser jogado por muitos jogadores, é um tema com esta questão dos gatos que pode ser fascinante para algumas pessoas que gostam de gatos, para famílias, para crianças, mas que tem elementos de jogo já complexo e já com bastantes elementos para controlar, coisas que podem ser fascinantes para os jogadores em tentar dominar este sistema de jogo. E um jogo com os componentes também bastante únicos e interessantes. De todos estes jogos, eu fiz questão também de escolher estes jogos porque a grande maioria deles, especialmente estes jogos já médios e complexos, podem ser jogados a solo, podem ser jogados sozinhos. Portanto, vocês podem jogar a solo Agrícola, podem jogar a solo Café, podem jogar a solo Wingspan, podem jogar a solo Rocio, Coatl, a Ilha dos Gatos, É um Mundo Maravilhoso e o Agrícola. Até disse o Agrícola 2 vezes de propósito, porque acho que é realmente aquele jogo que toda a gente devia ter em casa. Portanto, são jogos, à exceção da Ilha dos Gatos, todos de editoras portuguesas, mas até a própria Ilha dos Gatos tem uma relação com Portugal, por estar traduzido para Portugal, e é uma intenção de apostar em Portugal desta editora. Portanto, todos estes jogos são bons jogos no meu entender. Esta divisão pode ajudar a que escolham de acordo com aquilo que vocês querem, quer seja para o tipo de público, a idade, a quantidade de jogadores. Todos eles dão entre 2 a 4 jogadores. Eu fiz questão de escolher jogos para encaixar no conceito mais ou menos comum de famílias e dar todas estas sugestões de jogos que também podem ser jogados a solo. Uma vez que estes jogos, apesar de alguns serem baratos destes que eu referi, no global eles não são baratos. Especialmente para a noção de valor atribuído aos jogos de tabuleiro que ainda existe em Portugal, que há a noção de que é uma coisa que não pode ser muito cara e de facto estes jogos vão além daquilo que é o preço comum dos jogos do mercado de massas que nós encontramos, por exemplo, que são os jogos mais comuns, que são conhecidos de toda a gente. Portanto, são jogos um pouco mais caros, por isso é que eu recomendo aqui alguns destes jogos que têm a possibilidade de poderem ser jogados muitas vezes sem se esgotarem e de poderem ser jogados por diferentes contagens de jogadores, o que é importante, especialmente agora que não podemos estar com mais pessoas e até podemos querer jogar sozinhos. Portanto, todos estes jogos, a grande maioria deles enquadra-se nesta versatilidade de jogo. Portanto, ficam aqui as minhas recomendações de jogos para poderem adquirir e jogar em contexto de pandemia, que serão sempre bons jogos para terem em casa e para terem atividades para fazerem quando pretenderem ter alguma atividade coletiva ou até individual, nestes momentos que se avizinham, em que teremos que ficar em casa e em que os jogos de tabuleiro podem ser uma boa companhia para nos ajudar neste momento de dificuldade. Portanto, fiquem bem, fiquem seguros, muita saúde para todos e até breve.